Fala comunidade, bora lá, vem cá que eu te conto. Hoje tem Mengão, às 19h30 no Maracanã, frente ao Bahia, ambos com a mesma pontuação, 20 pontos, e ambos também com a mesma situação de um jogo a menos, ou seja, jogo de 6 pontos. Ontem o Vasco ganhou do São Paulo e foi sensacional, 2-1, já nos ajudou, porque o São Paulo tá ali, né? Mesma pontuação do Flamengo com 20 pontos. Hoje a tabela do Campeonato Brasileiro tá Palmeiras em primeiro lugar com 26, que hoje o Palmeiras joga lá no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense, que está em sexto lugar com 19 pontos, vai vencer o Palmeiras e vai ficar com 22, mas como o Flamengo joga às 19h30, uma hora depois do início do jogo deles, e nós vamos ganhar do Bahia no Maracanã, nós vamos a 23, e eles podem vencer do Palmeiras e ficar com 22, tranquilo. O Santos, em 14º lugar, vai jogar contra o Fluminense, Santos joga em casa, Santos vai vencer, está com 13 pontos, vai a 16, Fluminense está com 20 pontos, vai permanecer com 20, ou seja, a tabela do Campeonato Brasileiro, os 6 primeiros colocados. Primeiro lugar, Palmeiras com 26. Aí segundo, Flamengo com 20. Terceiro, acho que é o São Paulo ou Fluminense. Peraí, não. Fluminense com 20 pontos em terceiro. São Paulo com 20 pontos em quarto. Aí em quinto lugar vem o Bahia com 20 pontos também em quinto. E o Atlético Paranaense com 19 pontos na sexta colocação. O jogo do Palmeiras começa às 18h30, uma hora antes do início do jogo de Flamengo e Bahia no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, né? 19h30. Flamengo que deve ter homenagem aí ao nosso grande Oscar Schmidt Monsanta. Parece que o Arrascaeta entra com a camisa número 14, fazendo ali, né, uma homenagem ao craque, ídolo pra caramba, mito, cara que dispensa comentários, cara. O Oscar, sensacional, cara. Que Deus o tenha. Ontem teve treino, hoje também tem treino de ativação muscular, o famoso descanso ativo e a provável formação. Eu até anotei aqui porque tem novidades. Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, ou no lugar do Léo Pereira, o Vitão, Alexandro, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e o Pedro. Gente, provável. Pode ser que dentro dessa provável tenha algumas mudanças. Por exemplo, Paquetá, que vem jogando todas, aí pode ser que seja poupado, quem sabe? Pode ser que seja poupado. Samuel Lino, a mesma coisa. Não sei como é que está a situação dos treinos aí com Cebolinha. Bruno Henrique vem entrando muito bem. Vamos aguardar ser um dos próximos capítulos. A provável formação seria essa. Eu quero saber o que? Vencer. 1-0, 2-1, 5-4, 10-9, 100-99. Um pouco me importa. Eu quero vencer. Quero que o Santos vença e quero que o Atlético Paranaense vença também. Aí vai ficar coisa linda. O Vasco já venceu ontem, torci pro Vasco. Eu ontem torci pro Vasco e minha torcida deu certo. O Vasco venceu o São Paulo. E hoje eu vou torcer pro Atlético Paranaense, vou torcer pro Santos também. O Neymar pode arrebentar no jogo de hoje. E tomara. Hoje no Maracanã vai ter, ó, casa cheia. Até ontem era mais de 55 mil ingressos vendidos. E eu espero que essa galera que vai ao Maracanã vá para apoiar, para vibrar, para cantar. E é isso. Apoio do início até o final. Ok? Então é isso. Vamos embora lá, vamos partir também para a situação da camisa número 14 do basquete, que o Flamengo resolveu aposentá-la. Isso não foi feito com a camisa 10 do futebol, mas foi feito com a do basquete e realmente é uma grande homenagem. Já tem uma camisa do basquete lá no museu, tá? O museu que está em reforma. Quando de repente voltar, o novo museu deve ter um espaço especialmente dedicado para o nosso Oscar, que tanto representou o nosso manto sagrado. Bom, em relação ao Pedro, né, a renovação de contrato, que eu tinha conversado com vocês que eu voltaria com novidade. A novidade é que nesse momento o Flamengo está alinhando aí um papo final dessa renovação com o nosso Pedro Queixada. Muita gente dizendo que o Caio Jorge praticamente vai ser colocado à venda, porque já hoje, depois da lesão, não sabe se volta a titular, se joga bem. A gente também não sabe se o Leonardo Jardim vai conseguir, porque ele querer uma coisa e o Flamengo desejar ter o Caio Jorge depois de uma negativa nos primeiros contatos é outra. A gente nem sabe se virar, tá? Porque, tecnicamente falando, foi um jogador muito bom em 2025, mas que em 2026 não está nessas grandes coisas. A gente sabe que estava lesionado e tal, mas não está repetindo a mesma sequência. Assim como a Arrascaeta de 2025 foi um e de 2026 é outro. É mais ou menos por aí. Bom, vamos comentar sobre quem está realmente, de fato, mudando e mudando para melhor. É o Flamengo da Shopee. O Real Madrid da Shopee. Acho que foi isso que a Leila falou lá, né? Real Madrid da Shopee, não é isso? Pois é, mas o Flamengo quer realmente se tornar o Flamengo aí, se tornar um Real Madrid das Américas. E o BAP montou um timaço.
que conta com executivos de ex-Rede Globo, Google, COB, Conmebol, CBF, governo do estado do Rio de Janeiro e até mesmo do Palmeiras. São executivos brabíssimos de toda essa grande massa aí de executivos que tem aqui no nosso país. E o Flamengo montou um baita de um timaço desses executivos aí para realmente se tornar um Real Madrid das Américas. E a sequência realmente vem mostrando isso. O Flamengo está focado em melhora. Por exemplo, tem mudado internamente, né, estruturalmente. Eu acredito que realmente isso vai acontecer, né? Quando pelo menos ali começarem a acontecer, o pessoal começar a entender o trabalho do Flamengo, vai ser a mesma coisa da reestruturação, que começou em 2013 e chamaram o Flamengo de maluco, que ia cair para a segunda e terceira, que não ia aguentar, porque estava desfazendo dos caras que eram brabíssimos, porque não podia pagar, pagando todo mundo, dizendo que não ia ter um jejum de títulos, até ganhamos em 2013. E hoje os caras não têm capacidade de fazer o mesmo que o Flamengo fez, virar SAF, ainda tem SAF também dando ruim. Pois é. Bom, e a situação da demissão do Felipe Luiz, que gerou polêmica, e o BAP resolveu falar, né? Quando se troca treinador, não quer dizer que é um mau treinador, que é treinador ruim, e sim por vários contextos, motivos. Após tantas expectativas criadas, tantas vitórias, muitas vitórias, né? Título, e algumas coisas também que não entraram na linha, não estiveram alinhadas. Ele, Boto e o presidente BAP chegaram à decisão de que precisava de uma mudança. E mudou, simples assim, fato. Eu achei que a mudança foi correta. Não do jeito que foi, mas mudar foi preciso, porque realmente estava indo para um caminho que não estava legal. O que está legal e que pode melhorar é a artilharia da Libertadores, que hoje tem o Gabigol em primeiro lugar com 30 gols em 53 jogos. O Pedro com 27 em 52, que provavelmente irá passar, que o Pedro é chato, cara. O Pedro é chato, em campo, para concluir, é chato, e que eu acho que ainda pode ir para a Copa do Mundo. BH em terceiro com 22 gols em 63 jogos, e o Arrascaeta está em quinto, porque o Zico é quarto. O Arrascaeta está em quinto com 12 gols em 66 jogos. De repente até o Arrascaeta pode ser que passe também, não sei, dependendo de quanto tempo que fique no Flamengo, pode ser que até passe. Agora, Pedro vai passar o Gabigol com certeza, o Bruno Henrique pode ser que passe, cara. O Bruno Henrique está 8 golzinhos só do Gabigol. O Bruno Henrique ainda está no Flamengo, ainda pode renovar. De repente pode ser que passe, né? E os últimos jogos do Leonardo Jardim, para a gente estar finalizando o nosso vídeo: 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sequência muito boa do Leonardo Jardim, mas tem Filipetes torcendo contra o Flamengo para ter razão. Complicado, né? E o que não é complicado é o Alfredo Almeida, que entrou no lugar, né? Em julho de 2025 saiu o Noval, que era o diretor-geral, né? E gerente técnico ali da base. E entrou ali e chegaram Josmar, Gustavo Ramírez, Diego Reis, Juan Sayago, Ernesto Munhoz, Pedro Henrique, Everson, todos eles para a base com projeção, quem sabe, futura, para estar integrado ao profissional. E daí o Flamengo também arrumando uma pratinha, que o Flamengo está fazendo uma mudança considerável na base, com projeção de melhoras. E é isso. Rapaziada, muito obrigado. Se inscreva na Flamengo TV, a mais querida, se inscreva por aqui, tamo junto. Valeu!